A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje estamos dando início a esta lição, a esse trimestre, segundo trimestre de 2020. Esse segundo trimestre, nós estamos fazendo de uma forma totalmente diferente. Nós estamos fazendo por intermédio de uma live, aonde você, que está do outro lado, que vai nos assistir e que está nos assistindo, com certeza Deus tem uma palavra ao seu coração. Esta lição, ela é bastante importante para os dias atuais, pois esse trimestre de 2020, ele vai falar concernente ao livro dos Salmos. Este livro, que é muito importante e que faz parte da vida de todos os cristãos. E por que não falar também de pessoas que ainda não são cristãos? Pois, com certeza, o livro de Salmos, ele é um livro que também é conhecido através de pessoas que não conhecem o nosso Senhor. Por quê? Porque é um livro que fala de palavras que vai fortalecer, que vai dar força, que vai dar ânimo e que, com certeza, Deus vai falar aos nossos corações. Então, meus queridos e minhas irmãs, hoje nós vamos começar esta lição, a lição de número 1. Essa lição de número 1 que vai trazer para nós algo muito importante. Como você está vendo aí, o segundo trimestre de 2020, o comentarista desta lição é o pastor Adriel Gonçalves do Nascimento. Ele é o autor, o comentarista desta lição que vai tratar do livro de Salmos. Então, vamos ver na tela. Salmos, um guia devocional para o cristão. Vem para mim. Guia devocional para todos os cristãos. Como eu já falei, este livro de Salmos, ele é conhecido pela maioria dos cristãos. Todos os cristãos já leu, nem que seja um versículo, uma palavra do livro de Salmos, porque o livro de Salmos verdadeiramente é um livro muito bom para se ler, para se meditar nas palavras destes Salmos. Então, nós vamos ver aqui, agora, vamos ver na tela, o texto áureo desta lição. O texto áureo me fala assim: cantai louvores ao Senhor com harpa e a voz do canto. Salmos de número 98 e o verso de número 5. Vem para mim. Então quando nós analisamos o livro de Salmos e quando nós olhamos para esse texto áureo, e que me chama a atenção é que quando nós vamos ler o livro de Salmos, a gente fica naquela dúvida se Salmos, por ser um livro que fala de louvores e de adoração, se nós podemos dizer que Salmos ele tem capítulo, ou se não tem capítulo, ou se simplesmente é livros, ou simplesmente número. Então, nós vamos ver também sobre esta questão. Então, para nós tirarmos logo esta questão, é que o livro de Salmos, por ser um livro de cântico, que nós vamos ver ao decorrer desta lição, ele não se fala como capítulo. Quando se vai ler um versículo que está no livro de Salmos, nós devemos ler como livro de Salmos de número, e dizemos e falamos o número em que nós queremos falar. Porque o livro de Salmos, ele não tem capítulo.
Então, certinho aí? Então, nós vamos ver agora aqui na tela. Verdade aplicada. Verdade aplicada. O livro de Salmos muito contribui para a vida e adoração e oração do discípulo de Cristo. Nós vamos ver agora os objetivos desta lição. Os objetivos, como é de costume, nós temos 3 objetivos para serem alcançados nesta manhã. Primeiro objetivo, apresentar uma visão panorâmica dos Salmos. Segundo objetivo, mostrar a importância dos cânticos. E o terceiro objetivo é destacar alguns termos específicos dos Salmos. Nós vamos ver aí na tela ainda os textos de referência, né, que nós vamos trabalhar com este livro de Salmos. Os textos de referência estão em Salmos de número 42, verso 1, Salmos de número 44, verso 1, e os Salmos de número 45 e o verso 1. Salmo de número 42 e o verso 1 diz assim: Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Salmos no número 44 e o verso 1 diz assim: Ó Deus, nos ouvimos com nossos ouvidos, e nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias, nos tempos da antiguidade. Salmo de número 45 e o verso 1 diz assim: O meu coração ferve com palavras boas, falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Então, nós vimos aí algumas referências. Agora vamos para a introdução. A introdução diz assim: é provável que a maioria dos cristãos tenha recorrido ao livro de Salmos em algum momento da sua vida, seja de angústia ou de alegria. A igreja tem se valido dos seus ensinamentos, portanto, é necessário conhecê-lo. Então, vem para mim. Então, nós vamos começar agora o primeiro tópico desta lição. Você pode acompanhar aí, você que está no seu lar, você pode acompanhar com a revista da Escola Bíblica Dominical Betel. E lembrando que nós estamos aqui realizando esta live aqui no Jardim Munira. Isso, aqui no Jardim Munira, da Igreja Assembleia de Deus, do Ministério do Madureira, tá bom? Então, essa live está sendo aqui. Então, vamos para o primeiro tópico, na tela. O primeiro tópico, nós vamos falar sobre títulos, o título, a divisão dos livros e os autores, tá bom? Vem para mim. Então, nós vamos ver nós vamos aprender nesse primeiro tópico, com o seu subtópico, os títulos, a divisão deste livro e os autores. Porque a gente, muitas das vezes, nós olhamos para o livro de Salmos e, às vezes, pensamos que qualquer salmo, qualquer versículo, qualquer número de salmos, foi o rei Davi que escreveu. Não, de fato, não foi Davi, não foi o único autor do livro de Salmos. Nós temos alguns outros autores que também contribuíram, para a criação com estes salmos. Então, não foi só Davi. Davi não foi o único. Evidentemente que Davi, ele foi o principal. Davi, ele foi o principal, mas não foi o único.
50% dos salmos que está escrito neste livro, 50% foi Davi. Davi, ele escreveu 50% desses salmos. Os outros salmos, ele foi distribuído com outros autores que nós vamos ver nesta lição ainda hoje. Aguenta um pouquinho aí que nós vamos passo a passo, nós vamos devagarzinho para que você possa entender, para que você possa entender aquilo que eu estou falando para vocês. Tá bom? Na tela. Então, nós vamos ver aqui sobre o título. Como nós sabemos, o título que está na minha Bíblia, que está na sua Bíblia, que está na linguagem portuguesa, você vai encontrar o título escrito Salmos. Na sua Bíblia vai estar aí escrito Salmos. Salmos, é uma palavra que ela está no plural. E por ela estar no plural, a palavra salmos quer dizer louvores ou músicas, como você está vendo na tela. Então, salmos, ele significa louvores ou músicas, isso estando no plural. Quando nós falamos salmo, sem usar o S, sem o plural, ou seja, no singular, nós devemos falar louvor ou música, porque estando no singular. Vem para mim. É interessante a gente aprender isso, porque, por exemplo, quando nós vamos ler um salmo, muitas das vezes a gente fala, vamos ler Salmos de número 1. Se nós vamos ler só apenas um salmo, devemos falar salmo. Se nós formos ler 2 salmos, 3 salmos, e por aí por diante, deveremos usar o plural. Salmos. Quero ler salmos. Então, nós vamos ler alguns salmos. Só para a gente sintonizar, Vamos na tela. Na tela está aparecendo agora aí, a gente já vimos que o título é Salmos, e o título deste livro é Salmos, e ela está no português. Agora, a palavra Salmos, ela no hebraico, como está aí na tela, como você pode ver, que diz, a palavra Teilim, no hebraico, significa louvor. Por isso, podemos traduzi-lo como o livro dos Salmos, Teilim, o livro dos Salmos. Vem para mim. Então, no português, Salmos, normal, Salmos, música, louvor. Já no hebraico, como é no hebraico, não é Salmos, porque a palavra Salmo, ela está no português, na língua portuguesa. Já a palavra, se for pegar uma Bíblia, ela estando no hebraico, ela vai estar esta expressão, Teilim. Interessante, né? Teilim. Então, que também quer dizer louvores ou música. Tá bom? Só para a gente estar sintonizando aí. Então, agora a gente vai ver a divisão. A divisão que é algo muito importante, que nós vamos ver aqui. Vamos na tela. Na tela, você vai encontrar aí, nós já estamos aí, na sua revista, nós já estamos aí no tópico 1 e no subtópico 2, que vai falar sobre a divisão do livro de Salmos. Acompanhe aí. Então, que diz assim, é comum considerar a divisão dos livros de Salmos em 5 livros, que começa respectivamente nos Salmos 1. Vem para mim. Então, para ficar melhor, quando se vai o livro de Salmos, do primeiro número, de número 1, o primeiro Salmos, ele vai até o 42, um livro.
O segundo livro vai do 73 ao 90. Então você está vendo aí que há uma certa forma didática para que nós possamos compreender e entender o que está sendo inserido ali no livro de Salmos. Então, você vê que Salmos do 1 ao 42 é um livro, Salmos 73, ou melhor, Salmos do 42 ao 73 é outro livro, do 73 ao 90 é um outro livro, e Salmos do 90 ao 107 é um livro, e do 107 até o de número 150, que é o livro de Salmos, ele é um dos maiores, né? Ele vai até os 150. Então, temos aí esta divisão na tela. Vamos ver agora aqui, ó, na tela, que o interessante é que os Salmos de número 1, como está na tela, diz assim, ó: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Vem para mim. Esta palavra, ela está na versão da NVI, que é a Nova Versão Internacional. E o interessante é que os Salmos, ele começa do número 1, que começa com essa expressão, que do versículo 2, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Já quando você vai ler o último versículo, ele acaba com um amém. Se você for ver na sua Bíblia Sagrada, você vai ver que o livro de Salmos, ele começa com esta referência à palavra de Deus, que nós devemos meditar nela de dia e de noite. E já o último dos Salmos é interessante porque o último versículo diz assim, ó, Salmos de número 150 e o verso de número 6. Todo o que tem vida, louve ao Senhor. E termina com uma aleluia. Interessante que, por o livro de Salmos ser um livro que fala sobre louvores, o final dele termina com a convocação para que todos aqueles que tenham fôlego, que tenham vida, louve ao Senhor. Bem propício o final, já que o livro fala de louvores. Nós vamos ver na tela agora o tópico o subtópico de número 3. Ainda estamos no tópico 1 e o subtópico 2, que diz assim: além de alguns de autoria desconhecida, os autores dos Salmos são Davi, Moisés, Salomão, Asaf, Emã, Etã e os filhos de Coré, ou Corá, como queira. Vem para mim. Então, você vê que não foi só Davi que escreveu. Nós temos outros autores que contribuíram. Davi, ele escreveu a maioria dos salmos, mas nós não podemos esquecer dos outros que também escreveram, clamaram, falaram alguns salmos, como nós vamos ver na tela. Veja na tela conosco. Você está vendo aí que Davi, ele escreveu 73 salmos. Então você vê que, como os salmos, ele tem
o livro de Salmo ele tem 150 em numérico, Davi ele escreveu 73. Quase que a metade dos salmos foi atribuído a Davi. Só que 50 salmos, como você está vendo na tela, são de autores desconhecidos. Mas não pelo fato de ser autores desconhecidos, que os estudiosos não vão identificar quem escreveu alguns deles. Vem para mim. Alguns eruditos, alguns estudiosos, vão dizer que Davi também escreveu alguns salmos que, na sua epígrafe, na parte de cima, não leva o seu nome. Mas, não pelo fato de não estar o seu nome, isso não quer dizer que não foi Davi que escreveu. Então, desses 50 personagens que escreveram os salmos, mas que não tem o seu nome mencionado, algum desses, Davi também ele escreveu. Então, logo, nós podemos dizer que Davi ele escreveu mais de 73 salmos. Interessante, né? Então, e se Davi ele escreveu, vamos ver na tela, como Davi ele escreveu mais de 73 salmos, 50 salmos eles são desconhecidos, o restante são distribuídos entre outros autores, a saber, Salomão, Asaf, Hermã, Etã e os filhos de Coré ou Corá, como queira. Vamos ver na tela? Agora nós vamos para o tópico de número 2. Principais características do livro. Então, nós vamos ver aqui as principais características do livro de Salmos. Então, nós vemos aí, vem para mim. Então, nós vimos aí, no tópico de número 1, quem escreveu. Nós temos aí alguns autores que escreveram, como vocês já sabem. Nós temos também aí o título, que é Salmo, Salmos no plural, Salmo no singular. E nós temos também a divisão, né, que nós já vimos aí. Agora a gente vai ver, no tópico de número 2, as principais características deste livro de Salmos. Vamos ver na tela. O livro de Salmos é classificado como leitura poética hebraica. Os escritores inspirados por Deus fizeram uso de vários recursos. Vem para mim. O interessante é que o livro de Salmos, ele está na categoria de livro poético, que a gente chama de temas, que a gente vai chamar esse salmo como literário, ou temas literários, ou gênero literário, ou melhor, que fala que tipo de gênero está sendo falado ali. Aí é o gênero literário. Por exemplo, nós temos alguns gêneros literários em toda a Bíblia. Por exemplo, nós temos o gênero literário no gênero como se fosse história, contando história, a saber, o livro de Gênesis. O livro de Gênesis é um livro histórico. Livro de Êxodo é um livro histórico, porque está contando uma história de um povo, como todo mundo conhece. No livro de Gênesis e o livro de Êxodo, ele vai falar sobre o povo que saiu do Egito e foi para uma terra prometida que Deus tinha prometido. Então, conta uma história. Mas nós temos o gênero literário também como poético, que o livro de Salmos está classificado como o livro poético.
E, juntamente com o livro de Salmos, nós temos também alguns gêneros literários na categoria de poético, o livro de Jó. O livro de Jó também é um gênero que fala sobre poesia. Então você tem Jó, você também tem Salmos, você também tem Provérbios, você também tem Eclesiastes e você também tem Cantares de Salomão. Então, esses que são 5, são Jó 1, Jó é 1, Salmos 2, nós temos aí Provérbios 3, nós temos aí também Eclesiastes 3, e nós temos aí o Cantares de Salomão 4. Então, nós temos aí 4 gêneros literários, para a classificação de livros poéticos. Então, livros poéticos. Então, nós vamos ver aqui na tela, Nós vamos ver na tela algo importante, que é sobre a linguagem, na linguagem. Vamos ver aqui na tela. Os livros poéticos do Antigo Testamento são, como eu já falei, aí, nós temos Jó, temos Salmos, temos Provérbios, temos Eclesiastes e temos Cantares de Salomão. Esses são os gêneros literários, que fala sobre o gênero na categoria de poético ou poesia. Vamos ver na tela. Principais características do livro. Não apenas no livro de Salmos encontramos poesia, mas também em outros textos do Antigo Testamento. Vem para mim. O livro de Salmos, ele é um livro que fala sobre louvores, sobre música, sobre cântico. Mas não apenas o livro de Salmos que vai falar sobre cântico. Nós temos também, no Antigo Testamento, alguns cânticos. Como vocês conhecem, vocês lembram de a irmã de Moisés que cantou depois que passou a travessia do mar e ela começou a louvar? Então, nós temos ali também um cântico. Ela também louvou e engrandeceu o nome do Senhor Jesus Cristo, Está ali no livro de Gênesis. Nós também temos no livro de Juízes, o cântico, o famoso cântico de Débora, E não só o cântico de Débora, como a epígrafe vai dizer que não só Débora, mas também Baraque também louvou ao Senhor. Então, os dois, o cântico dos dois. Então, a gente só lembra da mulher. Nós só lembramos de Débora. Mas, de fato, ela não cantou sozinha. Nós também temos o Baraque também louvou ao Senhor. Então, nós temos aí outros cânticos que foram entoados também em alguns livros do Antigo Testamento. Mas e o Novo? Será que o Novo Testamento nós também temos, nós encontramos alguns louvores? Temos sim, e louvores muito bonitos. Por exemplo, tem o cântico de Isabel, tem o cântico dos anjos, quando vieram anunciar o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer que o corpo celeste louvaram e engrandeceram o nome de Jesus. E nós também temos alguns cânticos, Alguns cânticos que não estão registrados o que foi falado, mas nós temos aí alguns cânticos. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo estava preso, lembra de Paulo e Silas, quando estavam presos no cárcere? E um cantor, Então, nós temos aí alguns cânticos que foram entoados,
Vamos ver na tela? Vamos ver na tela aí, agora, principais características do livro ainda. Salmos também contém poemas acrósticos, em que o conjunto das primeiras letras de cada verso forma uma palavra ou segue uma sequência alfabética. Vem para mim. Isso é interessante, e nós já estamos finalizando aqui esta lição. Isso é bem importante, porque eu vou mostrar aqui na tela algo muito importante, que talvez você não sabia, e agora você vai ficar sabendo, que é algo muito importante. Vamos ver na tela. Acróstico. Nós temos aí, se você pegar a letra no horizontal, ou melhor, no vertical, você vai ver que está escrito aí, Jesus, está no vertical. A palavra Jesus, você tem o J, tem o E, tem o S, tem o U e um outro S. Na forma acrósticos, você vai pegar o J e vai formar uma frase. Aí eu formei como justo. No E, você pegou o E de eterno. O S, você pegou de Salvador. O U, você pegou aí de unigênito, é uma palavra que unigênito. E o S de Senhor. Então essa forma é a forma muito interessante que nós, às vezes passa desapercebido, mas é bastante interessante quando nós pegamos uma palavra, né, e pega esta palavra e você divide as suas letras e dá origem a uma outra palavra que é bastante importante para nós aprender. Vamos ver na tela aqui agora os refrão, né? Que ainda estamos no tópico 2, os refrão. Outra característica dos salmos são os refrão. Refrão é a repetição de uma frase ou fórmula. Ainda na tela, nós vamos ver aqui ainda na tela. Nesse tópico, destacaremos os prováveis significados dos termos Selá, Igaion, Mictã, Gedutum, Mesquim e degraus, que são tudo palavras que está aí no livro de Salmos, né? Que é bastante importante. Quando você vai ver ainda na tela, são termos considerados técnicos da área musical, encontrado em vários salmos. O interessante é que quando você vê, vem comigo na tela, vem comigo. Quando nós vamos ver aqui, a expressão sela, que a gente vê, e a gente às vezes não entende o que significa isso, né? E sela, ela serve, como o livro de Salmos é um livro de cântico, esta expressão sela, que você vai encontrar em alguns textos da Bíblia Sagrada, que você vai encontrar aí em Salmos de número 3, Salmo de número 4, Salmo de número 24, Salmo de número 46. No final, entre estes versículos, você vai encontrar no final esta expressão, esta palavrinha, sela. Mas o que significa? Por que colocaram isso? É importante. Por quê? Por ser Salmo um livro que fala sobre música, esta expressão sela, isso, segundo alguns estudiosos, vai dizer que é um sentido de pausa, para você dar aquela pausa, para que você possa respirar aquela pausa e depois continuar a ler aquele salmo. Por ser uma música, você tem que ter aquela pausa para que você possa entrar na próxima estrofe, na próxima palavra, né? Então, toda vez que você for ler este versículo, for ler um versículo semelhante, você vai encontrar esta palavra, vai estar escrito sela, né?
E é muito importante. E você também vai encontrar a expressão "e ganhou". São expressões que a gente não tem muita habilidade com essas palavras, né? Mas se ela está ali, é porque ela é de fato bastante importante para nós. Vamos ver aqui na tela o próximo. Estamos aqui no tópico de número 3, esclarecimento de algumas expressões. Geduntum eram da família dos levitas e habilidoso na música. Já Masquil, entre outros significados, quer dizer salmo de entendimento ou didático. Então você está vendo aí, né? Vem comigo aqui na tela, que essas expressões, ela é como a palavra cela, ela é para dar aquela pausa. Já essa próxima expressão, ela é para dar aquela pausa, mas aquela pausa para você refletir. Então, toda vez que você estiver lendo alguns salmos, que você encontrar a expressão cela, você dá aquela pausa. Quando você vê outro versículo, que você vai encontrar aí em Salmos de número 9, e o verso 16, você vai encontrar essa expressão aí, igaion, que é para você parar e dar aquela reflexão, fazer aquela reflexão do que você está lendo. Então, fica a dica aí. Próximo na tela, vamos ver aqui na tela. Último, para encerrar, nós temos aí o cântico, né, dos degraus, que vem comigo aqui na tela. Quando você lê alguns salmos, e lembrando que o livro de Salmos você não vai encontrar simplesmente louvores, você também vai encontrar orações, você vai encontrar pessoas pedindo segurança. São expressões que indicam algo da alma, algo do coração, dos seus sentimentos. São expressões do sentimento. E quando nós lemos, é o sentimento do autor sendo escrito ali. Então, há momentos de alegria, há momento de tristeza, há momento que eles estão orando. Então, alguns salmos não é só de louvor. Alguns salmos também é de ação de graça, em benefício de alguma coisa que Deus lhe proporcionou, alguma coisa que Deus lhe deu, alguma coisa que Deus fez na sua vida. E esse salmo de ação de graça, que no seu título desse salmo está Salmo de Ação de Graça, são salmos que geralmente é cantado em um culto de ação de graça. Quando você estiver dando o seu culto de ação de graça, quando você estiver dando aquele culto em que Deus te abençoou e você quer compartilhar com seus vizinhos, com seus amigos, então, geralmente se lê esse salmo de ação de graça. É bem propício para a ocasião. Só que não só você vai encontrar salmo de ação de graça, mas também você vai encontrar salmo dos degraus, como você vai ver aí na tela. Veja aí na tela. O significado literal de degraus é subir, ou ainda cântico gradual. Vem comigo aqui na tela. Quando você vai ver, quando você lê esse salmo, que na sua epígrafe, na parte de cima, está escrito Cântico dos Degraus. Então, esses cânticos, por exemplo, Salmo de número 120, em cima vai estar Cântico dos Degraus. Salmo de número 134 vai estar lá em cima, Cântico dos Degraus. Ou também vai estar escrito Cântico de Peregrinação, que é a mesma coisa. Esses cânticos, eles eram cantados pelo povo de Israel quando eles saíam da sua casa para ir para Jerusalém, para adorar o Senhor no templo. Então,
eles se preparavam, eles saíam das suas casas, colocavam a sua melhor roupa para poder sair, e era uma festa só. Ele saía e no percurso que ele fazia da casa dele até o templo onde seria a adoração, com todo mundo junto, eles cantavam esses louvores, e esses louvores ficaram conhecidos como os cânticos dos degraus, ou os cânticos de peregrinação, ou os cânticos de subida, ou ainda os cânticos gradual. Ou seja, enquanto eles estão subindo para Jerusalém para adorar o Senhor, eles já estavam cantando, adorando ao Senhor, antes de chegar no templo. Antes de se juntar no templo, eles adoravam o Senhor horas antes, durante o templo. E o interessante é que, como ficava muito longe do lugar que eles estavam para o templo, eles usavam isso para louvar a Deus, para que ele não pudesse se cansar, para que ele possa esquecer do cansaço. Então, eles cantavam e se alegravam. Imagine a alegria. O pai segurando a mão do filho, segurando a mão da esposa. Olha que coisa linda. E todo mundo junto, indo para o templo adorar. Aí encontrava com o vizinho, encontrava com outros vizinhos pelo meio do caminho, encontrava com algumas pessoas que estavam peregrinando, então encontrava com pessoas que estavam em outra cidade. Então, quando eles subiam, era uma alegria só. Então, dá-se o nome de Cântico dos Degraus. É bastante interessante, né? Então, meu querido, que você está escutando e assistindo esta live, o que nós tomamos de lição nesta lição? O que nós podemos aprender nesta lição? Só nesse último tópico aqui que eu falei para vocês, nós podemos aprender que antes de sairmos, ou até na caminhada, no percurso que nós vamos fazer até a igreja, até o local em que nós vamos nos reunir para adorar, nós devemos louvar e engrandecer o nome do Senhor. Até porque os louvores também servem de forma para evangelizar ao que nos ouvem. Então, quando nós louvamos, aquela mensagem também está sendo inserida, está sendo gravada, está sendo direcionada ao coração dos vizinhos. Vizinhos que ainda não são evangélicos, vizinhos que ainda não conhecem o Senhor como único e suficiente Salvador da sua vida. Mas, com certeza, os louvores, ele vai ajudar na propagação do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O povo, antigamente, ele usava o louvor de forma didática para ensinar os seus filhos. Por quê? A técnica do louvor ele serve para aprender, para ensinar. É uma forma pedagógica que serve para ensinar. Você vê, a mente dos nossos filhos, eles aprendem muitas coisas através das músicas. Às vezes mesmo inconsciente, às vezes fala, quando vê já está cantando, porque ficou gravado na mente. Então, o que o povo antigamente usava era isso, a forma do louvor de forma didática. Você lembra dos Salmos, aonde Davi diz que a palavra do Senhor é mais doce que o mel? É muito interessante, né? É porque, de fato, acontecia ali que o povo, eles jogava mel em algo, alguma escrita, ele jogava mel naquela escrita e as crianças se lambuzavam naquele mel, né? E assim eles poderiam estar aprendendo aquela palavra. Então, meus queridos e amados irmãos, esta live para você nesta manhã é para você conscientizar-se de que
o louvor do Senhor, o louvor saindo do coração, saindo do seu sentimento, com certeza Deus, ele se alegra. Com certeza Deus, ele escuta o louvor daquele que louva a Deus de todo o coração. E para finalizar, a próxima lição, eu vou deixar, antes de nós finalizarmos, temos aí na tela nós temos aí a conclusão de tudo que nós aprendemos nesta manhã. Que diz, o livro dos Salmos é um indispensável guia para o louvor e a oração, tanto individual como coletiva, principalmente neste tempo de tantas distorções e superficialidade doutrinária expressa em muitos cânticos. Então, esta é a conclusão que nós temos. Eu só vou colocar na tela a próxima lição que nós vamos aprender no domingo que vem. Na tela aí, nós temos aí uma belíssima lição. A lição de número 2, que nós vamos conhecer sobre Jesus Cristo e missões nos Salmos. Aí nós vamos ter que responder algumas perguntas. Quais as mensagens proféticas sobre o Messias no Salmo? Porque Salmo ele é um livro poético, mas tem algumas profecias. Quais são? Então nós vamos ver na próxima lição. Nós também vamos ver aí como é retratado o sofrimento do Messias. O livro dos Salmos também vai falar sobre o sofrimento do Messias. E por último, nós também queremos aí responder esta questão: qual a missão dada por Cristo ao seu povo? Vem para mim na tela. Então, a próxima lição será esta. Então eu conto com você. Eu espero você na próxima live, que nós vamos fazer esta live às 10 horas, tá bom? Às 10 horas da manhã nós vamos estar fazendo esta live, para que você possa também compartilhar esta lição. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.